Então, opa, estamos ao vivo aí. Boa noite, pessoal. Boa noite todo mundo aí. Vamos dar um tempinho para o pessoal ir chegando e se aproximando aí. E enquanto o pessoal chega, novidades aí. Qual que é que a gente tem, Edu Moraes? Boa noite primeiro, né? Boa noite a todos. E estamos aí mais uma vez, né? E trabalhando aí pela CPM. O pessoal que já está aí, se vocês quiserem testar o chat para ver se está funcionando, porque a última live que nós fizemos, o chat não estava funcionando. Se vocês quiserem mandar uma boa noite ou alguma coisa aí, só colocar aí, que hoje a gente tem algumas dores de cabeça para falar aí, né? Enquanto o pessoal chega, boa noite, Edu. Uma boa noite a todos aí. Aqui é o Tenente Eduardo, também diretor CEPM. Boa noite, Tenente Moraes. Boa noite, Tenente Barreto. Boa noite a todos os nossos telespectadores aí. Antes da gente começar, vamos aí analisar o prisma nacional do que nós estamos sofrendo na mão desses ditadores que aí estão. Como assim, ditadores, Edu? Eles só estão fazendo a sua vontade pessoal. Mas a gente vai ter tempo de conversar e esmiuçar essas coisas aí. Apesar, pessoal, que a live vai ser um pouco rápida, aí vai ser de 30, 40 minutos, porque a gente também quer só mostrar o que está acontecendo, falar o que está acontecendo, e você tira as suas conclusões. Isso é a nossa visão, tá? No caso, o que eu vou falar vai ser a minha visão. O Eduardo falar é a visão do Eduardo. O Moraes falar é a visão do Moraes. Por quê? Bem ou mal, nós estamos mais envolvidos nesse meio de tomada de decisão, principalmente dentro da Assembleia Legislativa, principalmente dentro das câmeras, no governo federal, então a gente se sentiu na obrigação de trazer. Os comentários estão ativos só no Facebook, obrigado. Alguém já falou ali, obrigado. Então, pessoal, os comentários estão ativos no Facebook, não sei porquê, mas isso é problema de view, não? Que está Torres, teu telefone está tocando. Fala para ele que eu estou na live. Edu! Fala aí, boa noite, Edu. Após essa explicação aí para o povo. Eu já fiz a minha prévia apresentação aí, uma boa noite a todos, né? Novamente aí, nosso presidente agora presente, Tenente Torres aí. Eu acredito que ele vai nos acompanhar aí e vamos poder discutir os assuntos que realmente interessam a todos os munícipes de São Paulo, né? A todos os cidadãos do estado de São Paulo aí que estão sofrendo essa opressão aí pelo governo estadual contra a população e sob os auspícios de uma pandemia, né? Muito mal gerenciada, por sinal. Boa noite, Tenente Torres. Tava o som, é que ele ligou, ficou... Boa noite, Torres. Você já está funcionando, já está legal para a gente aqui. O teu áudio já está perfeito. Quer falar boa noite aí, Torres? Bom, ele não quer falar. Então, Moraes, primeiro, Vossa Senhoria, amado mestre. Bom, nós... já está aí dando boa noite aí, pessoal. Boa noite, Pelu. Boa noite a todos, mais uma vez aí nessa live, né? Para passar para o pessoal como está a situação do nosso país, em especial nosso estado, e dizer que nós estamos aí num desmando total, onde a gente vê que impera tudo que o vermelho busca, né? Então, nós temos que estar atento, a CPM está atento e precisa estar atento, brigando, lutando, buscando aí preservar e resguardar os direitos do nosso policial militar. É isso aí. Rapidinho. Torres, quer falar boa noite ou eu já passo para o Edu falar? Então, primeiro eu queria desejar boa noite a todos. Eu acabei de sair de uma reunião, eu e o Silvio, com 3 assessores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
que a gente estava discutindo sobre a ação do ALE, da UMESP, e a ação da URV pela AOPP. Ambas estão em execução. Mas mais para frente, durante a live, eu falo. Desejar boa live a todos nós. A gente tem que participar da política, senão o leão engole a gente. Senão esses maus políticos engolem a gente, que é o que vem acontecendo com o país. O judiciário está engessado. Aliás, eu diria, não é engessado. O judiciário está macunado com o executivo nas 3 esferas, né, Edu? Nas 3 esferas, o judiciário, de vez de fazer a função de judiciário, está fazendo a função política e aí prejudica a gente, né? O judiciário ele tinha que ser isento, os poderes tinham que ser isentos, mas no Brasil os 3 andam colados, grudados, e isso é uma vergonha. São Paulo, então, isso é pior. Isso é mais berrante, mais exacerbado em São Paulo do que qualquer outro lugar. E aí quem se prejudica com isso é o funcionário público, é o povo paulista. Mas vamos lá. Boa noite a todos, pessoal. Boa noite, Bosco. Boa noite. Prazer estar mais uma vez reunidos com os senhores aí. Como foi uma rapidinha, Edu? Vamos soltar o verbo para não enrolar muito o pessoal. Então, essa análise que nós estamos fazendo é a análise que nós estamos fazendo acompanhando o Estado de São Paulo no plano político, acompanhando os comentários dentro dos diversos grupos da CPM. Então, nós estamos levando para vocês opiniões pessoais com base a tudo que está sendo apresentado hoje. Edu? Então, a gente tem sofrido uma intervenção estatal no estado de São Paulo, no sentido de se manter a população cativa em suas residências, prejudicando todo o comércio, prejudicando toda a atividade, a liberdade dos cidadãos do estado de São Paulo. Sobre a alegação de que é ciência, de que é medicina, de que é proteção, a gente tem visto em vários outros municípios de outros estados prefeitos, como é o caso, por exemplo, do qual agora eu faço uma deferência ao prefeito de Chapecó, em Santa Catarina, que fez um excelente trabalho com um tratamento preventivo da população, que o pessoal chama de tratamento precoce. A mesma coisa está acontecendo, por exemplo, na Bahia, em Porto Seguro, a doutora Raíssa, uma excelente profissional, que também aplicou o tratamento precoce para o tratamento da Covid-19, e não há necessidade de manter a população cativa, até porque cativa para o comércio, porque quando você transita em locais públicos, bancos, supermercados, transporte público, nesses locais há uma superpopulação e não há o distanciamento social ideal, e nem por isso se tem a ideia de que não tem que parar esse sistema de transporte, não tem que se ampliar o horário desses estabelecimentos comerciais, por exemplo, comércio de alimentos, aonde a população se aglomera. Alega-se que é no comércio que você contrai o vírus da Covid-19. E a gente já descobriu que não é. A aglomeração acontece em casa, você relaxa em casa, e é aí que você começa a se contaminar e a disseminar o vírus. Quando você vai para a rede pública de saúde e você é monitorado superficialmente pelo sistema de saúde, que não tem nem os testes rápidos para serem feitos, e quando os ditos testes rápidos são aplicados, muitas vezes demoram de 10 a 15 dias para sair esse resultado, onde você já passou dessa fase viral para uma fase inflamatória, e você já teve oportunidade de contaminar muita gente, aí você vem com um tratamento tardio que está levando todo mundo para a internação, para um sistema de UTI,
e, quiçá, até para ser entubado, para que a saturação de oxigênio volte ao patamar normal, que é aí na casa dos 95%. E aí alegam a falta de leitos e que por isso deveríamos ficar em casa. Pergunto, senhores, São Paulo recebeu mais de 150 milhões de reais para o combate da Covid-19. Cadê esse dinheiro? O que é que fizeram com esse dinheiro? Por que não se prepararam para uma possível segunda onda? Ou, como dizem as narrativas atuais, para a mudança da cepa, para que eles pudessem fazer um combate efetivo e eficaz contra essa pandemia? Os hospitais de campanha foram desmontados. Espera aí, foi desmontado, ou foi totalmente inutilizado? Então, leitos, seringas, aventais, máscaras, respiradores foram jogados fora, é isso? Que agora não tem material? O que está acontecendo? Será que a população não vai acordar para que nós estamos num grande engodo, onde a intenção está oculta? Como que se determina esse lockdown de 15 em 15 dias com sucessivas extensões de prazo? E agora já se fala em estudar a possibilidade de estender o prazo de 11 de abril para adiante, para 22 de abril, ou quiçá mais para frente, sem o aval do Legislativo. Nós estamos vivendo o que a gente chama de estado de sítio. Ora, o estado de sítio só poderia ter sido decretado pela Federação, e mesmo assim com o aval do Poder Legislativo. Em São Paulo, não se fala nada do Poder Legislativo, o Poder Legislativo não opina. Como assim? Será que não se pode sentar, discutir, estudar a melhor forma de se fazer esse controle da viremia, ao invés de fazer esses confinamentos absurdos e irracionais? Esse é o questionamento que a gente faz. E não sou só eu. Médicos sanitaristas, pessoas que são ligadas à ciência, dizem que é totalmente ineficaz o lockdown. Mas o governo do estado de São Paulo insiste, porque o fim é escuso. A finalidade não é salvar vidas. A finalidade é fazer com que o país retarde o seu progresso, retarde a sua recuperação e, na política, eles possam tentar combater o atual governo federal, que aí está, que é um partido de direita, e que tem a ideia de que o Brasil deve sair desse jugo do socialismo. É isso que eu tinha aí para comentar de momento. Vou passar a palavra aos senhores aí. Quem quer falar aí? Moraes? Eu concordo com a fala do Eduardo, né? E, primeiro, a interferência entre os três poderes, que, na realidade, existe o quarto não instituído, que é o poder econômico. Esse é mais devastador do que tudo. Perdeu-se a hombridade, perdeu-se a legitimidade, tudo pela ganância do ser humano, e isso é muito mal. E eu vejo o seguinte, quanto a esse lockdown aí, por enquanto nós ainda estamos tendo problemas em materiais, né? Problemas materiais. Agora, quando chegar na cadeia alimentar, porque a pobreza já está, a miséria já está praticamente aí instalada. E o povo com fome é um desespero. E aí vai chegar onde os pretensos candidatos, nossas autoridades pretendem chegar. Então, isso é muito grave. E eu concordo, porque se o vírus fosse tão devastador, imagine aí Praça da Sé, 7 horas da noite. 6 horas da manhã, 7 horas da manhã. Transporte de ônibus,
E o brasileiro é assim, tudo que é proibido, ele faz. E é onde chega o vírus, onde está pessoas no seu isolamento. Essas são as verdadeiras vítimas. Então, eu acredito que a sociedade tem que acreditar, tem que acordar, para tomar-se uma posição para não chegar ao caos como estamos chegando. E isso é terrível. Veja a nossa situação, já estamos aí há 6, 7 anos sem nenhum reajuste. E aí aumentou-se tudo. Pode jogar aí na ponta do lápis, 30% do nosso salário já foi o quê? Comprometido com toda essa pandemia aí. Então, perdemos, né, a condição de compra muito grande. E o pobre, por exemplo, hoje é miserável, infelizmente. E o que a sociedade faz? O que se espera? Porque cada hora uma coisa. Nosso presidente tiraram a autonomia dele como presidente. Então, o Supremo dita as leis dizendo que o Estado tem condições. E nosso ilustre governador dizendo, imputando agora para a polícia militar. Onde tiver, ele vai lá e deve prender. Quer dizer, Constituição rasgou-se, não existe. O direito de ir e vir e ficar, permanecer, também foram por água abaixo, e assim por diante. E aí eu pergunto, o que resta para nós agora, como CPM? Tentar, pelo menos, buscar e acordar o nosso povo para a realidade. Nós temos aqui 3 policiais que sobreviveram do Covid. Estão em cadeiras de roda. Ontem, pela primeira vez, conseguiu ficar em pé diante da cadeira de roda. E um coronel e a esposa também na cadeira de roda, porque é demais esse vírus. Então, existe, mas também não é tanto. Mas é o medo incutido na população. E aí, aqueles que não têm medo, traz para dentro de casa e assola aí todo o pessoal. Era isso que eu tinha que passar. Tá, a cultura do medo é uma coisa interessante para a gente falar. Torres, você está querendo falar? Diga aí. Calma aí, eu estava falando aqui, por gentileza, convide os participantes para ver no Facebook. Pessoal, se vocês quiserem falar alguma coisa, o Facebook está permitindo. Tem alguma coisa errada na nossa configuração aqui do YouTube que não está permitindo comentário, tá? Mas no Facebook está ok. Fala, Torres. Então, antes de falar sobre o tema que começou a falar, eu queria falar 2 coisinhas aqui. 13 agora, dia 13, a semana que vem, nós teremos uma reunião com o comandante-geral, Coronel Alencar e o Coronel Marcos Vinícius. E também nós contaremos com a presença do Coronel Tadeu, deputado federal. Está sempre com a gente. Lembrando que o foco da reunião é a Escola de Sargentos, mas nós vamos aproveitar também para falar se tem algum pacote do Comando Geral para incentivar a carreira das praças. Ao final de contas, o policial militar, praça, não está tendo nem o CH, está tendo concurso nos últimos anos. Então, poxa, está afunilando para caramba, está afunilada a carreira. Então, nós vamos aproveitar para falar sobre criação de vagas para mais, como fizeram para capitão com relação a tenente, né? Hoje tem uma desproporção fenomenal, então o cara fica segundo tenente, 6 meses, já vai primeiro tenente, fica 1 ano e pouco, e aí já vai capitão, porque tem vaga pra caramba. Tem que fazer isso também para as praças, para desafunilar. Afinal de contas, eu vou reiterar, a Polícia Militar não é só de meia dúzia, ela pertence ao povo de São Paulo e a CPM está aqui para acordar o povo. Todo mundo tem que participar. A gente não vai ficar batendo na mesma tecla se não tiver a participação de vocês. Tem que todo mundo participar e viralizar o que a gente está fazendo. Nós vamos cutucar. Enquanto não vier direitos básicos que os oficiais têm e as praças têm que ter, afinal de contas, o dinheiro é público. E se o dinheiro é público, todo mundo tem que ser tratado com respeito. E falando disso,
Eu queria falar da AFAM também, que vem fazendo um trabalho fenomenal e ajudando os policiais aí. Inclusive, tem o auxílio catástrofe e o auxílio aluguel para quem está sendo ameaçado na atividade fim. É muito legal, você recebe 6 meses de aluguel. É muito legal. Tem outros trabalhos que a AFAM vem fazendo e, conforme o Coronel Alegrete fala, eles não podem fazer nada na área política, mas estão apoiando a CEPM. Estão apoiando a CEPM na prática. Apoiando a CEPM está ajudando nossos irmãos. Bom, com relação à Covid-19, a gente tem que ter respeito por ela, tem que nutrir um pouquinho de medo, mas não ficar apavorado. Eu concordo com o presidente Bolsonaro quando ele diz que você tem que fazer as medidas profiláticas, aqueles negócios, e já está com os primeiros sinais de Covid, tem lá um coquetel de remédios que tem lugar que não está receitando isso pro cidadão que pega a Covid logo no começo. Se você faz isso, você evita a internação. Entendeu? Eu não sou nenhum especialista na área, mas de tanto que a gente pesquisa, de tanto que a gente conversa com médico, que a gente vê na televisão, que a gente lê jornal, revista, a gente vê que o caminho é esse, o caminho é educacional. É exemplo do vídeo do prefeito de Chapecó. Ele não fez aquilo sozinho. Precisa de uma liderança, tudo bem. Mas ele mobilizou todo mundo, os empresários, os médicos particulares, os médicos da área pública, porque você tem que envolver todo mundo, achar um denominador comum. Não adianta você fechar, que nem aqui na cidade de São Paulo, fechar tudo, e o metrô aí passando Covid para pobre. Está parecendo aquela teoria do filósofo Malthus, que quanto mais o pobre se mata entre eles, é melhor para os ricos, porque aí os pobres vão se matando e vai tendo um controle natural. Onde já se viu? Onde já se viu? Nós não podemos proibir a pessoa de trabalhar e nem de abrir o comércio dela. Poxa, criem sistemas educacionais, sabe? Propaganda na rua, entendeu? Que nem o Zé Gotinha, mas faz isso no sentido de conscientizar aquela pessoa que está numa fila e não põe a máscara. Eu mesmo. Hoje, se eu vou num lugar ou a pessoa vem aqui me atender em casa, aqui, vem trazer aqui um delivery, se ele não tiver com máscara, eu não atendo, vou falar, põe a máscara. Depois que ele sai, eu passo o álcool gel, entendeu? E a gente tem que fazer essas medidas. Entendeu? Tem um capitão, o Bosco viu isso, aqui na área do I9. Ele é do batalhão aqui, acho que é de Limeira, se eu não me engano. Você conversa com ele, ele dá a mão e já passa o álcool. Isso não é neurose, ele tá certo. Tá com a máscara, passa a mão e eu passo o álcool e pronto. O que a gente tem que fazer é respeitar esses distanciamentos, usar a máscara. Tá vendo um monte de gente lá no mercado, tá muito cheio, vai outro dia. Mas não fica fechando o comércio, porque quem que vai pagar o aluguel do comércio? Quem que vai pagar o IPTU? Porque o prefeito quer aparecer, né? Governadores querem aparecer. Não, eu vou decretar o lockdown, porque eles querem se sentir poderosos, né? Se achando melhor do que os outros. E fazer aquela propaganda. Só que ele está ferrando a sociedade. Está ferrando a sociedade. Bolsonaro tem razão quando fala que são duas pandemias. Uma é econômica. E, porra, vocês me desculpem, que merda! Que merda! O Brasil estava saindo da crise econômica com o Bolsonaro, com o Guedes e a equipe toda. Saindo! As empresas estatais, algumas venderam, aí, exemplo de ontem, aí, eles citaram aí os aeroportos, show de bola, mais uma, arrecadaram 3 bilhões e pouco. Essas coisas aí que não adianta dar para dar cargo para ninguém, não. Porque o cara só vai lá, esses PSDB da vida, PT da vida, e todos esses partidos aí, MDB, tudo, eles só querem cargo. Se o presidente não abre as pernas, perdão pela palavra agora, para poder ter a maioria no Congresso Nacional, ele não ia conseguir aprovar nada. E agora o presidente do Senado e do Congresso, da Câmara está querendo aparecer, querer mostrar força. Aí o presidente tem que ficar dando para trás, conversando. É isso que eles querem, que fica ali dando carguinho de segunda, de primeira. E o Brasil continua nessa. Se o presidente não faz isso, ele não governa. Então ele está certo quando ele diz que não pode fechar o comércio. Ele estava tirando o Brasil da crise econômica, que estava um déficit do PT e do MDB, do Temer, de 100 e poucos bilhões que caíram para 60. A gente está acompanhando a política federal, nacional e internacional. A gente tem a obrigação de acompanhar. Porque, olha aí, fecha comércio, tá nem aí. Quem está fechando
Ou é funcionário público que já tem o salário dele garantido, ou é empresário que não precisa ter portas abertas, a exemplo de certos governadores. Ele não precisa nem da empresa dele, não precisa nem ter carteira profissional assinada. Quem tem que ter carteira profissional assinada é o irmão que o Moraes falou. Porque nós estamos com 28 milhões de miseráveis. Sabe o que quer dizer isso? É gente passando fome. É gente passando fome num país continental como o nosso. O brasileiro tem que acordar. E o Supremo fazendo política. O judiciário inteiro fazendo política, onde era para ele ficar interno lá, com as decisões internas. Não querer governar pelo judiciário, que é o que está acontecendo. Quem está acompanhando está vendo isso. Cada medida que o presidente faz, não, agora da cadeia, esse Supremo, tá? Mas pensem que eu xinguei. Se eu pudesse, eu xingava, mas em pensamento eu xinguei, tá? Eles vão ficar na dúvida qual é o palavrão que eu xinguei. De preferência são todos. Agora, de pensar palavrão eu posso. Então, o Supremo fica criando entrave e o presidente querendo governar. É isso, eu não estou querendo fazer política, não. Nem fazer demagogia, ficar gritando, falando, não. É que eu estou puto da vida. Essa Assembleia Legislativa de São Paulo dá nojo. É uma extensão do governo do Estado há 30 anos. Aí colocam lá, deputados militares, hein? Deputado militar da Polícia Militar. Votou no Carlão Pignatari, que tem processo de condenação de corrupção. E a CPM fica divulgando para todo mundo, olha, escancara. Aí você manda para a imprensa. Vocês não vão falar nada? Porque você é no federal? Secou a fonte da Globo e de outras empresas de televisão. Secou a fonte, né? A Globo tá mandando um monte de gente embora. Até cara com 100 anos de Globo tá sendo mandado embora. Já foi. É porque a fonte secou. Mas ainda tem umas fontezinhas aqui no governo do Estado de São Paulo. Ainda tinha, por isso que não falam nada do PSDB. Você viu como que a imprensa nossa é? Se tiver o dinheirinho, eu não falo nada. Mas se tiver dinheirinho, eu não falo nada. Mas se não tiver, eu meto o pau. É isso que está fazendo com o Bobô, o Bolsonaro. Enquanto a Globo e outras mais aí ficam metendo o pau nele, no governo do Estado eles não falam nada. Se o Bolsonaro aumentar um imposto, e ele faz ao contrário, ele não aumenta, ele diminui. A exemplo de gasolina e outras coisas aí, o gás. Ele aumenta imposto na época da pandemia. Mas por que a Globo não fala, por um exemplo, e a Band, que o governador Dória do PSDB aumentou imposto em um monte de itens aqui da cesta básica e que o custo de vida em São Paulo ficou maior? Aí, o nosso irmão Moraes, Moraes, é assim que a gente tem que falar hoje. Tá tomando 5 anos sem reajuste. Tá entendendo? Sem direito nenhum. Pena que a gente não pode falar toda a verdade, né? Como é que funciona o sistema todos. Mas a gente pensou e sabe o que está acontecendo. Nos bastidores a gente fala. Mas é isso que está acontecendo com o Brasil, em âmbito federal, estadual e municipal. O cara, quando quer trabalhar e não tem nada de corrupção, os caras querem travar ele, querem dar um entrave nele para ele não ganhar a eleição. Aí quando é um PT, PSDB, que dá dinheiro público, dinheiro nosso, para calar a boca. Nós fizemos uma passeata há 1 ano e meio atrás, o Major Olímpio, nosso irmão, foi junto. O Coronel Tadeu e outros, para falar da política aí de que eles queriam fazer em paridade e integralidade, acabar com isso, aqui no estado de São Paulo. Ele estava tudo montadinho, o projeto aqui do estado, da perversidade, que era o quê? Fazer eles chamam de revisão no sistema administrativo aqui de São Paulo. Ia cortar quinquênio, sexta parte, um monte de coisa. Pararam. Mas nós fizemos uma passeata com 12 mil polícia. Vocês viram isso sair direito na Globo? Ficarem falando, mostrando? Saiu uma merrequinha assim numa noticiário do G1 e acabou. Porque eles não vão falar mal do governo do Estado. Então, o que precisa acontecer? Não tem outro jeito. Aliás, só tem 2 jeitos. O primeiro eu vou falar, mas eu acho que não vai acontecer. Só tem 2 jeitos no Brasil hoje. Só tem 2 jeitos do Brasil sair dessa. Então, aliás, são 3. O mais demorado, que aí você vai esperando o Bolsonaro ganhar outra eleição e vai limpando aqui e ali, aí vai arrumando aos pouquinhos, demorando décadas, porque os caras que estão aí vêm de dificuldade para ganhar facilidade, os políticos de hoje, profissionais.
Então, esse jeito a gente vai sofrer muito mais. Ou dois outros caminhos. Ou o governo pega e fala assim, ó, vou decretar, vou fechar o Congresso Nacional, abrir eleição para daqui a um ano, e eu vou ficar como presidente simbólico. Quem vai assumir são as Forças Armadas. Ou isso, ou o outro. É o povo se ter uma liderança, aqui ou lá, não de esquerda, não é isso que eu estou falando, mas uma liderança que vai lá e põe gente na rua, não é para quebrar nada, não. Para fazer pressão como fizeram em 2013, como fizeram nas diretas já. Mas para pressionar, falar, olha, enquanto vocês não acabarem com o salário de vocês pela metade, enquanto vocês não acabarem com os políticos aí do Congresso Nacional pela quantidade, pela metade, igual outros países já estão fazendo, onde já se viu o Estado de São Paulo, a Assembleia Legislativa administra uma verba de 1 bilhão por ano. 1 bilhão! Vocês têm noção do que é isso? 1 bilhão! Olha, mais da metade dos municípios de São Paulo não recebe isso por ano. E se eles... para administrar 94 deputados. Quem está indo direto na Alesp lá desde 2017, a gente sabe que não precisava ter 94 deputados do Estado de São Paulo. Aí é verba de gabinete, é verba de gasolina, é verba que vai no banheiro, é verba não sei o que lá, não sei o que lá, e vai aí, ó, 1 bilhão por ano. E ainda gastam dinheiro com propaganda falando que estão fazendo um bom serviço. Que serviço? Não precisa ter Assembleia Legislativa no Estado de São Paulo. Porque tudo que o governo manda, não tem oposição, não tem nada. É tudo aprovado. Tudo. Não tem um projeto que o governo manda e que não é aprovado. Não tem nenhum em 30 anos. Isso não é Assembleia Legislativa. Não é. Eu acho que os deputados que estão lá tinham que ter nojo e vergonha de falar que são deputados. Deviam de sair e deixar o suplente assumir. Mas eles não querem perder lá verba de gabinete, verba de banheiro, verba não sei o quê, mas 30 conto por mês. Então, brasileiro, só tem dois caminhos. Ou as Forças Armadas, que eu não acho que é o melhor caminho, tomam o poder e abrem a eleição para daqui a um ano, não para ficar. Não. Um país não pode ser governado por Forças Armadas. As Forças Armadas têm que ter o trabalho dela, que é o de defender o país. Mas quando o país não pode se defender pelo próprio povo, que o povo não tem cultura, educação para isso, cultura, nós somos todos aculturados. Mas quando o país não tem educação para isso, porque viciou o ser humano, o brasileiro não... Ele só sabe falar de futebol, agora não dá mais para falar de samba, né? Mas ele ouve lá um sambinha e mulher. Porque de resto, ele não vai para a rua para fazer como o francês faz. O francês, aí, se o cara falar que vai aumentar R$0,10 na passagem de ônibus, eles vão para a rua, lá em Paris. O brasileiro não tem essa educação. O nível educacional no Brasil é péssimo. Então é um círculo vicioso que você tem que trabalhar. Então, se o povo não for para a rua ou as Forças Armadas não assumirem e abrir eleição para um ano e proibir esses deputados, qualquer político de se reeleger, isso não vai para frente, vai ficar assim, infelizmente. E eu vejo isso desde quando eu sou garoto. Eu acompanho política desde os meus 15, 16 anos. Sou formado em ciências políticas. Eu falo para vocês, não tem outro jeito, só esses dois. Obrigado. Boscolo. Bom, eu quero deixar registrado aqui também a minha indignação com o sistema que vem sendo gerenciado aí, né? Essa crise que se instalou no mundo, não é um privilégio do brasileiro, nem do paulista, é uma crise mundial aí, né? Pois bem, mas tem lugares aí que estão combatendo, estão tentando pelo menos, não se tem aí uma exatidão de como agir, de como fazer, do que tomar, do que receitar, do que faz bem, do que faz mal, mas o pessoal tem conseguido mapear de alguma forma o que não dá tão certo. Lockdown, restou provado aí que não funciona. Aqui na nossa cidade, por exemplo, Piracicaba, os índices começaram a aumentar. O que o digníssimo prefeito fez? Ele decretou um lockdown aqui, fase vermelha, lockdown total, restringindo posto de gasolina, supermercados, tudo fechado. Aí abre 3 dias na semana. O que acontece com os dias que esses lugares estão abertos? Entope de gente, lota de gente, entope de gente. Quando, na minha humilde opinião, que não sou ninguém na ordem do dia, na minha humilde opinião, o cara poderia fazer parceria, então, com essas empresas de grande porte,
Atacadão, Carrefour, outras grandes marcas aí, e propor lá para essas marcas, então, a concessão para trabalhar agora na pandemia é 24 horas, porque pelo menos pega aí quem é do grupo de risco, quem não quer se expor, o cara vai na madrugada, ele vai de noite no mercado, ele não vai trabalhar no outro dia, durante o dia, ele é aposentado, ele tem a opção de ficar em casa, ele é um profissional liberal, ele é um funcionário público que está lutando tanto pelo fica em casa, né, os funcionários públicos, que têm os seus salários garantidos, os empresários, os artistas que ganham 100 mil reais por mês, esse povo todos estão querendo ficar em casa. Fica em casa, fica em casa. Eu quero ver falar fica em casa para o sorveteiro, que tem que levantar de manhã e sair empurrando o carrinho de sorvete no sol quente, para no final do dia ele voltar com 20 reais para sustentar os seus filhos, 50 reais para sustentar os seus filhos. Fala para esse cara, fica em casa, o que ele faz? Então, para esse povo que pode ficar em casa, para esse povo que pode não ir trabalhar no outro dia, o cara poderia ter a opção de ir no mercado de madrugada, assim ele não ia se expor, não ia expor a família dele, não ia lotar o mercado durante o dia e deixar a opção para quem vai de dia, para quem não consegue de madrugada, que tem que trabalhar no outro dia. Pois bem, o prefeito não fez isso, ele não pensou dessa forma. Ah, imagine, que isso, vai, mercado funcionar 24 horas, imagine, é mais fácil fechar. Fecha tudo, fecha tudo. Os dias que os mercados abrem, e as outras coisas abrem, lota, simplesmente lota, transborda de gente, ou seja, eu não estou vendo a lógica disso. Eu não consigo ver a lógica. Outra lógica que eu não consigo entender, use máscara, a máscara é obrigatória. Bom, então vamos lá. Se a máscara salva vidas, se a máscara é uma solução grande do problema, então abre tudo. Abre tudo, restringe quantidade de pessoas, restringe todas as leis aí de segurança sanitária, uso de álcool gel, uso de distanciamento, limitação por quantidade de pessoas. Usando máscara, você está imunizado, você está protegido, libera tudo, funciona tudo, comércio, indústrias, empresas. Não, isso a máscara não é suficiente, então por que torná-la obrigatória? Então por que é obrigatório máscara em tudo? Sabe, são coisas desconexas, assim, que você não consegue entender. Se a máscara resolve o problema, libera. Não pode liberar. Agora o cara tem, eu vejo aqui muito na região onde eu moro, lojas, pequenos comércios, que o cara, na sua plena capacidade de trabalho, ele tinha lá 5 gatos pingados dentro da lojinha dele, já em plena capacidade de trabalho. Agora, fechando, o que esse cara faz da vida? Esse cara paga aluguel, o aluguel não deixou de chegar. Ah, já que saiu aí a pandemia, as imobiliárias deixaram lá 2, 3 mesinhos sem pagar, cortaram pela metade, já voltou tudo normal. Aliás, o pedágio é serviço essencial, não sei, não parou, momento algum, não teve limitação para passar, então, ó, o pedágio vai ser cobrado metade. O pedágio está sendo cobrado integral e, quer dizer, o transporte público, a lojinha do cara não pode receber 5 pessoas porque, meu Deus, vai espalhar o vírus. Mas um metrô, o trem, o ônibus pode andar com 50, 70 pessoas dentro de um ônibus aí, que tá tudo certo, tá tudo bem. Eu passei num ponto de ônibus essa semana aí, tinha brincando pelo menos 15, 20 pessoas num ponto de ônibus. Eu fico imaginando, quer dizer, ali não tem perigo, ali não tem vírus, ali não tem, né? Agora as escolas não podem funcionar. Escola com criança, com distanciamento, com toda a questão sanitária, não pode funcionar. Não tem jeito, não dá. O comérciozinho do cara lá, ele restringir a entrada de clientes, ele obrigar a usar álcool, usar máscara, não pode. Mas os hospitais estão transbordando de gente. Pronto-socorro, hospital estão transbordando de gente. E aí? Ali não se pega o vírus? Ali não... Quer dizer, aí vem o prefeito de Chapecó, e ele não é o único, tem vários aí em outras cidades, que agora não me ocorre aqui na cabeça quais são as outras, mas o mais recente aí que ficou amplamente divulgado, o prefeito de Chapecó, ele conseguiu dar uma boa pronta resposta para os problemas mais graves de Covid. Ele deu até uma entrevista depois numa emissora de TV aí, falando isso daí. O repórter ainda quis colocar ele contra a parede. Ah, mas então o senhor zerou o Covid na sociedade? Não,
Eu não zerei o Covid, eu não tenho a fórmula mágica para o Covid, eu não sei como tratar com esse vírus, mas o que eu sei, nós tomamos algumas medidas, entre elas lá o tratamento precoce do combate aí à pandemia, e ele conseguiu diminuir as internações nas UTIs drasticamente. Não vou falar em números aqui, porque eu não sei exatamente quantos, mas drasticamente ele derrubou o número de internações nas UTIs, ou seja, para aqueles casos mais graves, onde a pessoa vai ter que ser entubada, vai ter que precisar de um tratamento mais urgente, vai ter internação para essa pessoa. De alguma forma, ele colaborou com a pandemia. Se lá em Chapecó deu certo, por que não tentar aqui em São Paulo? Por que não tentar no Rio de Janeiro? Por que não tentar em outros lugares? O presidente Bolsonaro, desde fevereiro do ano passado, acho que muito no comecinho de fevereiro, ele decretou aí a pandemia, o estado de calamidade e tudo mais. Ele foi simplesmente ignorado. Teve esse carnaval do mesmo jeito, o pessoal foi pra rua, carnaval, oba, beleza. Depois teve uma emissora de televisão que colocou um renomado médico para falar que era só uma gripezinha, que onde já se viu, imagina, de forma alguma, isso é só uma gripezinha, para com isso daí, deixa de ser bobo. Resumindo, chegou onde chegou, e agora a culpa recai sobre quem? Mas a minha indignação, quero deixar aqui registrado, a minha indignação maior, quando se trata de dinheiro público, eu acho que tudo tem que ser de forma transparente. E o que a gente está vendo nessa pandemia, e eu acho que por isso que ela não tem fim rápido, e ela não vai acabar tão já, é que as prefeituras, os governadores, eles não têm que prestar conta do dinheiro nesse período de pandemia. Não se tem que prestar conta. Gastei. Simplesmente gastei. Milhões e milhões e milhões foram injetados. Estou falando mas para não falar bilhões injetados aí nos estados, municípios, proporcionalmente, e simplesmente os caras não têm que prestar conta do dinheiro público, não tem que prestar conta. O dinheiro simplesmente se evapora. Aqui em São Paulo, houve um aumento considerável na verba de publicidade. Publicidade é essencial nesse momento, onde nós estamos faltando leito de UTI, onde não se tem respirador. Recentemente, semana passada, o Coronel Tadeu fez uma live com um empresário aqui é da área até aqui do nosso CPI, do CPI 9, aqui da região de São João da Boa Vista. Ele desenvolveu um respirador artificial num custo baixíssimo, reduzidíssimo, e de primeiro mundo, coisa fenomenal. O respirador só falta falar, o resto, acho que até falar ele fala. Eram tantos benefícios que o mais moderno que a gente tem hoje em prática, em uso no mundo aí, não chega nem aos pés do que ele desenvolveu. Não tem metade dos recursos que esse respirador, que o empresário aqui da região nossa aqui desenvolveu. Por um custo, acho que era alguma coisa perto de 25 mil reais. Assim, para esse tipo de aparelho, nada, não é nada, valor baixíssimo. A Anvisa não tinha aprovação da Anvisa, quer dizer, no meio de uma pandemia, pessoas morrendo. Oi? Não entendi. Da China tinha aprovação da Anvisa. Pois é. Então, veja, pessoas morrendo todo dia, toda hora. Não, e os caras precisam da aprovação da Anvisa, porque sabe como que é, né? Vai que não... Então, daqui 2 anos, quando a Anvisa resolver aprovar, aí pode ser que a gente comece a... Mas aí o da China, que não tem aprovação, que custa 200 mil reais, 300 mil reais, opa, esse é bom, vamos comprar. Então, para mim, não tem... Esse vírus existe, não quero brincar com ele, quero acreditar nele, acredito nele, porém, estão transformando essa pandemia num circo, num palco, num palanque político, onde vidas estão sendo ceifadas, a preço de se eleger em 2022. Estão transformando essa pandemia num palco político, vidas estão sendo ceifadas por conta de políticos que não têm capacidade de governar. Mas é como a gente sempre ouve aí da boca do Tenente Torres, uma frase de Platão,
quem não se interessa por política é governado por maus políticos. Infelizmente, o povo brasileiro também é o rei do Facebook, é o rei das lives, é o rei de criticar, é o rei de WhatsApp, de divulgar, mas quando você fala para o cara deixar de votar naquele político corrupto, naquele político que detona, que aumenta carga tributária, que vota 30 anos no PSDB, no puxadinho aqui, né, do governo, que é a Alesp, 30 anos votando no PSDB, aí esse povo vai lá e elege de novo, como a gente tem político aqui na região de Piracicaba, o cara tá lá há 30 anos, eleito porque ele tem programa lá, quando chega agora beirando as eleições, ele distribui um jogo de camisa de time de futebol, paga um churrasco aqui, um churrasco ali, coisa que é até proibido, mas aí o povo vai lá, se vende pelo cara, vai lá, vota no cara de novo, depois são 3 anos e meio de Facebook criticando, onde já se viu, já que é tá. Só que chega na eleição, vota, cadê a coragem do povo de renovar as câmaras nas prefeituras, nos governos estaduais, cadê a coragem do povo, cadê essa valentia toda na hora de ir para a urna e renovar seu voto? Não, vou dar chance para um cara novo, vou dar chance para um sangue novo, para ele começar do zero, para ele tentar, pelo menos para dar oportunidade para ele tentar fazer uma política decente, uma política limpa. Aí chega lá, o nosso povo vota mal, porque não se interessa por política. Aí reclama porque é governado por maus políticos. Está na hora da gente reagir. De forma ordeira, de forma pacífica, mas precisamos reagir sim. Já estamos a quase 1 hora da live. Eu vou tentar ser mais objetivo possível para vocês entenderem. São José dos Campos, Felício Ramalho, PSDB, fez um hospital emergencial, que é o Hospital Retaguarda, gastou 13 milhões o ano passado. O hospital ainda está lá. Uma briga do prefeito de lá, então tem que dar parabéns para esse cara. Não é partido. PSDB, São José dos Campos, fez um hospital, está lá embaixo, está tratando todo mundo, fez um hospital referência, gastou 13 milhões, foi feito em 33 dias. Quantos hospitais de campanha nós fizemos aqui? Por quanto que nós fizemos aqui na capital e no interior aqui? Pois Barreto, só uma parte. Não é partido. Só uma parte aqui. Desculpa, mas a CPM aqui, ele pode até ter tido essa ação bonita, boa, legal, mas PSDB é lixo. Deixa eu acabar de falar, para você entender o que eu estou falando. Luciano Boligoni, PSL. Mas o povo entendeu o que eu quis dizer e você. É o prefeito de Chapecó. Tomou providências diferentes. Então, de novo, não é partido. São políticos com falta de vergonha na cara que fazem algumas coisas. Só para a gente falar de números, tá? Ou melhor, isso pode ser opinião. Vocês podem falar, mas é opinião sua. Então tá bom, não vamos falar de opinião? Vamos falar de números? Hoje o Brasil tem 209 milhões e 500 mil habitantes. Isso é número, não tem como discutir. Até ontem à noite, 312 mil pessoas morreram de Covid um ano. Meus pêsames às famílias, eu tive Covid e falo daqui a pouco sobre isso. Isso é número, não tem como discutir. Então, se você pega 209 milhões e 500 mil habitantes, divide por 341 mil, você tem 0,17% de pessoas contaminadas no país. É um número preocupante? É um número preocupante. Mas vamos fazer mais uma coisa? Isso dá 935 pessoas mortas por dia no país. Do começo da pandemia para cá, 935 pessoas morreram por dia. Só São Paulo são 645 cidades. Se a gente dividir 935 por 645 cidades, dá 1,5 pessoa. Vamos colocar 2 pessoas por dia morrem de Covid no estado de São Paulo. Se a gente dividir os 935, que é o número do país, só pelas cidades de São Paulo. Então dá 2 pessoas por dia que morrem na cidade de São Paulo. Tá, mas esse número ainda está muito maluco. A gente tem que ver o estado, né? Então tá, 935 pessoas morreram por dia no país desde o início da pandemia até ontem, que temos 26 estados, mais o Distrito Federal, que dá 27,
Então, são 34 pessoas que morrem por dia de Covid em cada estado brasileiro. Aí, se a gente dividir 34 pelo número de 645 cidades, opa, esses números não batem, gente. Temos 13 milhões de contaminados. É número ótimo. Vacina distribuída até ontem, segundo... Não, vamos falar só 43 milhões é o que está no site da vacinação, se vocês quiserem ver. São 43 milhões de vacinas distribuídas e apenas 23 milhões de vacinas aplicadas. Gente, alguma coisa está errada. Aí tem os deputados que falam o seguinte: não, mas é que... Não vou falar deputado, falei mal. Tem as pessoas que defendem e falam assim, não, mas é que tem que guardar a reserva. Meu, o governador que está guardando vacina como reserva por causa de se faltar, está matando a população. Então, tem mais de 20 milhões de vacinas que estão na mão dos governadores e ninguém aplica. Ô, gente, para com isso. Olha o medo que venderam para a gente. Isso não é opinião, isso são números. 209 milhões de habitantes. 312 mil, infelizmente, faleceram. Dá menos de 2 pessoas por dia falecendo. Estado de São Paulo, se você... Quem tem curiosidade, uma coisa que eu tive muito a que fazer e que eu fiz muito foi olhar os mapas. Estado de São Paulo, esquece o resto do país. O estado de São Paulo seriam 2 mortes por dia por cidade. Eu tive a curiosidade de ver foco de pesos que se tem nessas cidades, são 100 cidades. Nós temos 645 cidades. Vamos fazer lockdown nas 100 cidades que tem problema? Não é o ideal. Mas vamos pensar um pouco de forma racional? Tá, então você tem 545 cidades que não tem por que ter lockdown. Não tem por que ter proibição de pessoas. De novo, isso não é opinião. São números. Aí você tem, do outro lado, o governo do estado de São Paulo fechando um contrato de 8 milhões... Governo do estado, não, a TV Cultura, fechando um contrato de 8 milhões de reais com a empresa que surge semana passada. Ela surge em um dia, no dia seguinte tem um contrato de 8 milhões. Ah, tá certo ou errado? Não sei. Os deputados da Leste falaram que vão fiscalizar. Fiscalizar não adianta. Move o Ministério Público. Aí, mas isso não é o suficiente. A Sabesp, que é concorrente no estado de São Paulo, deixa eu ver de quem? De ninguém. Ela não é concorrente, por que ela investiu 5 milhões em propaganda na TV Cultura? Gente, alguma coisa está errada. Segundo o nosso ilustre governador João Dória, 38 milhões de doses foram distribuídas para o estado só da Butantan. Legal. 38 milhões distribuídas. O que está acontecendo que a gente só tem 23 milhões de doses aplicadas? Alguma coisa está errada, muito errada, mas é vocês que têm que tirar a conclusão. Domingo agora tem a manifestação em todo o país, em todos os estados. Domingo agora, na Paulista. Eu acho que a gente tem que acordar, se ligar, empresários, policial militar. Aí eu faço um pedido para você que está na ativa. Cuide da sua família. De que forma que você vai cuidar da sua família? Você que está sendo escalado para acompanhar fiscal da prefeitura, a sua função é proteger a integridade física da prefeitura. Não é pegar carrinho de pipoca, jogar em cima de caminhão, que a gente está cansado de ver nos vídeos. Não é entrar dentro da loja e prender o dono da loja. A função do fiscal é atualizar, e a sua função é proteger a integridade física do fiscal. E não pegar material, jogar em cima de caminhão. Presta atenção, amanhã a pandemia acaba, esse comerciante vai entrar por abuso de poder contra você e adivinha quem vai pagar? Você, a sua família. Então, gente, vamos prestar mais atenção no que é o serviço policial quando acompanha fiscais. Cuidado, vocês estão provocando um desacato contra vocês, mas a sua função é proteger a integridade física dos fiscais. Não é possível que nenhum CFP, nenhum CGP falou isso para vocês quando vocês estão atuando. É formação básica, é curso de formação de soldado, curso de formação de sargento, curso de formação de oficiais.
em acompanhamento oficial de justiça, em acompanhamento a fiscal. O fiscal já tem o poder de polícia dele. O que o fiscal vai fazer é problema do fiscal, não é seu. Cuidado ao se envolver em ocorrência, que depois você vai responder por isso. Os números por si só que eu acabei de mostrar, que são esses números, mostra que tem alguma coisa errada. É 2 pessoas por dia. Se os 935 morressem no estado de São Paulo, é 2 pessoas por dia dentro do estado, por cidade. Ou 34 pessoas por estado, aí o número seria bem menor. Isso são números, não dá para questionar. Então, quem quiser achar, mas bateu um novo recorde. Tá bom, pega todos os recordes que bateram. No estado de São Paulo seria 2 pessoas por dia. No país seria 34 pessoas por dia. Sinto muito a perda dos familiares. Mas olha o que vendem para a gente, uma mentira através de um número, uma falácia. Eu tive Covid, graças a Deus, antes de saber do resultado do Covid, a médica que eu passei já tinha me receitado, é o que o pessoal receitado, o pessoal chama do kit Bolsonaro. Não é kit Bolsonaro, é o médico que está dando, o Bolsonaro não é médico. É o que aconteceu em Chapecó. Então, a médica me deu os remédios antes. Comecei a tomar 5 dias depois, saiu o resultado, eu precisei ser internado, passei 2 dias internado. Se a médica não tivesse me dado os medicamentos 5 dias antes, eu provavelmente teria entrado nessa fila de número de pessoas que faleceram. Graças a Deus, eu encontrei uma médica que falou, não sei o resultado, mas já toma isso aqui para prevenir. Graças a ela, eu passei 2 dias no hospital. Porque senão eu teria ido começar a tomar algum tipo de medicamento 5 dias depois. Então, pense nisso e a minha consideração já está feita. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu encerro por aqui. E já faz 1 hora que a gente está falando. Eu espero que as pessoas, que a gente vai viralizar esse vídeo, essa live para muita gente. Eu espero que as pessoas peguem um pouquinho de cada um que nós falamos aqui. Cada um falou uma verdade. E juntando tudo, é uma verdade que está mostrando a cara do país aí. O que está acontecendo? Na realidade, parece uma brincadeira, mas eu vou fazer um paralelo. Para quem assistiu The Walking Dead, que é um seriado, você percebe, o The Walking Dead é uma pandemia. Tudo bem que é ficção, mas aí vira zumbi. Mas no filme do The Walking Dead, você sabe quem é o maior inimigo das pessoas que não têm o vírus, que vira o vivo morto lá? É o ser humano, um matando o outro. Por ciúme, por inveja, por não respeitar os locais, por querer levar vantagem em cima dos outros, querer dinheiro, querer alguma coisa. Não é a pandemia do vírus que transforma as pessoas em zumbi. E é um paralelo legal, porque todo filme que você vê nesse sentido mostra a realidade. A pandemia da Covid é isso. O nosso inimigo é dentro do Brasil mesmo. Por que a China já saiu disso aí? Está tendo, acho que 9% de crescimento por ano. E foi lá que nasceu esse vírus. Por que acontece isso? Então tem coisa errada. Eu acho que está na hora do povo acordar. Mas eu repito, só tem 2 caminhos. E são aqueles que eu falei. Ou por intermédio das Forças Armadas, ou por intermédio do povo ir para as ruas. Né? Mas eu queria agradecer em nome da CEPM. Para quem não sabe, eu sou o Tenente Torres, presidente da CEPM. O Eduardo é o primeiro secretário. O Moraes é diretor, por enquanto, da região do I8, que é uma região que eu tenho muito carinho, que é Presidente Prudente, Rancharias da região. O Leandro Bosco, que é nosso diretor da região de Piracicaba. E quem mais? O Edu, já falei. O Barreto, que é diretor da CEPM também há bastante tempo, praticamente desde a inauguração. Aliás, desde a inauguração. Então, eu queria dizer para vocês que existe jeito assim, tem sim uma luzinha no final do túnel. O bem tem que vencer o mal. E o mal na nossa pandemia, hoje, são os políticos. Não é o povo. O povo precisa ser orientado. Esse ministro que o Bolsonaro colocou agora na saúde, ele é bem consciencioso. Ele falou também, tem que educar o povo. Não adianta ficar proibindo.
é educar. A educação é tudo em um país. Está aí o exemplo da Coreia do Sul. Fiquem com Deus, muito obrigado, e é isso aí. CEPM, unidos, focados e fortes.